2 Coríntios 10, 3 a 5. E leremos o texto seguinte na carta aos Efésios, mas esse primeiro em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Está sendo projetado, pode até deixar isso aí, mas eu mandei material aí em cultos. Você encontra aí, Débora e Ana Beatriz, e nós vamos então ler esses dois textos. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Também o texto seguinte, de Efésios 6, de 11 a 13. Vamos ler juntos Efésios 6, de 11 a 13. Vamos ler juntos esse texto, esse segundo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Graças a Deus. Irmãos, quero glorificar a Deus antes, porque é a primeira quinta eu estou assumindo hoje, desse ano, me parece. O pastor Flávio aí ficou às quintas de janeiro, quando nós estávamos mais voltados para a saúde, né? Cuidando, observando mais as questões de saúde, e um recesso rápido de 9 dias, justamente para isso, e agora voltando aqui às quintas, ministrarei hoje sobre esse tema, e ministrarei, se Deus permitir, na próxima quinta, tá certo? De fato que se você veio hoje, você está convidado, se não convocado, para estar aqui quinta-feira que vem, porque é uma continuidade da pregação de hoje. Eu ministrei sobre esse tema, batalha espiritual ou guerra espiritual, né? Como alguns chamam, há uns anos atrás, já vão uns bons anos, né? Por volta aí de 2014, tá certo? Não digo com precisão, porque os dados que tínhamos arquivados foi-se embora, né, num HD de um notebook, e eu não consegui tê-los de volta. Mas trazemos, porque esse tema, irmãos, de batalha espiritual, uma palavra antes de nós nos debruçarmos sobre esses textos um pouco, né? Embora tenha tido, e há exageros de alguns segmentos religiosos, mas neopentecostais, nossos irmãos, nós amamos, não estamos aqui para criticar A ou B, mas o fato é que tem tido, e nós vamos ver um pouco mais adiante, não é? Às vezes um exagero muito grande no tema, e assim, uma superestimação, um exagero de que as questões de caráter espiritual e muito mais diabólico, não é? Das trevas, sejam feitas leituras muitas vezes que não passam pelo crivo das Escrituras. Mas o fato é que, irmãos, batalha espiritual é um tema bíblico, tá certo? A batalha espiritual começa, eu não diria nem Gênesis, porque se nós formos nos atentar para as Escrituras, aquela rebelião que houve de Lúcifer, ali já foi uma batalha espiritual, e que até hoje, milênios depois, ela acontece no mundo, ela acontece no microcosmo que é cada pessoa, no coração das pessoas, na mente, ela acontece no mundo geopolítico, ela acontece na igreja, ela acontece nas famílias, ela acontece em qualquer lugar onde exista gente, porque ali onde tem um ser humano, uma pessoa,
ali existe o interesse, né, do mal, do maligno, né, de poder fazer com que os planos de Deus, olha aqui a ousadia, sejam frustrados e haja destruição. Porque nós precisamos observar o que Jesus disse. Né? O diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. Tá certo? Então, por isso nós estamos numa guerra, sim, numa batalha. E nós vamos ver isso. Interessante notar que esse texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo coloca, é bom que nós façamos uma separação, tá certo? Me acompanhe em nome de Jesus, para você não perder essas questões, para que a gente não venha depois a confundir as coisas, não é? No versículo 3, quando ele diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, essa carne primeira aí, que ele diz, esse termo carne, não é no sentido da carne que ele depois, o próprio apóstolo Paulo, vai dizer em outro texto, que é o abuso do uso do corpo. Nós temos duas palavras gregas que nós precisamos observar, tá certo? Porque o grego é a língua, foi a língua que o Novo Testamento foi escrito. Uma é soma, que é corpo. Esse aí, quando Deus fez o homem, disse, tá bom, esse é bom. Não é? Quando também fez o homem de forma completa, então espírito e corpo, não é? Ou alma e corpo, ou para os que estão comigo na tricotomia, né? Espírito, alma e corpo, tá certo? Porque há duas teorias aí, teológicas, que as duas, elas não estão erradas em si mesmas. Eu me atenho à própria teologia paulina, não é? Que abraça nessa perspectiva do homem corpo, alma e espírito, sendo corpo o soma, a alma a sede de sentimentos, emoções, e espírito essa parte imortal que nós temos. Todo ser humano tem, não é? Quem pensa que acaba aqui, não acaba, tem o depois. Mas o fato é que aqui nesse texto, carne, não é no sentido de sarques. Sarques é uma segunda palavra que quer dizer carne mesmo, no sentido de carnal, tá certo? É o abuso do corpo feito de forma desnorteada, desenfreada e, de fato, carnal, não é? No sentido da palavra carnalidade, não é? O uso desvirtuado do corpo. E quando ele fala aqui, ele está falando de fato de soma. Então, ele está dizendo aqui, olha, nós, na nossa batalha, na nossa luta, nós não lutamos segundo o nosso corpo, com as armas humanas, está certo? E no versículo 4 ele diz, porque as armas da nossa milícia é luta, não é embate. Milícia é de fato, algo beligerante. Então, aqui nós temos até um primeiro termo que podemos tirar daqui e dizer, não, nós estamos numa batalha, nós estamos militando. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas que são criadas, não é? Principalmente no coração do homem, essas fortalezas, anulando nós os sofismas, os argumentos. Sofismas, para quem estudou filosofia, se você não estudou, não é? Nós vamos rapidamente explicar o que é. Os sofismas eram argumentos que nascem lá dentro do âmbito da filosofia, mas é anterior à filosofia. Por quê? Porque são argumentos que eles não se sustentam pueris, para que venham a não se sustentarem diante de uma verdade. Então, aqui, anulando nós sofismas, argumentos que não são verdadeiros, que não se sustentam diante da veracidade da palavra, vamos dizer assim. E toda altivez, no versículo 5, que se levante contra o conhecimento de Deus, não é, como principalmente a soberba, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, note que é maravilhoso notar que o apóstolo Paulo, ele sempre ele procura ter, não é, em seus escritos, em suas cartas, uma teologia que nós chamamos cristocêntrica. E aí nós vamos ao segundo texto, que é muito mais conhecido, não é? O Efésios 6, de 11 a 13, e aqui nós vamos perceber claramente a necessidade dessa armadura, porque nós estamos numa luta. Não é? A armadura que ele coloca aqui, inclusive de forma mais detalhada em outros textos, não é? Os textos correlatos,
E ele disse que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo ele tem ciladas, ele trabalha com ciladas, com armadilhas, não é? Ele trabalha com dardos inflamados, como o próprio apóstolo Paulo diz. E no versículo 12 ele reitera de Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é de caráter muito maior, espiritual. Ela tem um plano humano? Tem. Ela tem um plano visível? E claro que existe. Mas ela é muito mais do que aquilo que é visível. As lutas que nós temos, elas são muito mais de caráter espiritual, de algo que nós nem percebemos ou às vezes nem vemos. Então, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, seja diabo e demônios, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As regiões celestiais aqui ninguém faça a leitura de céu. O céu onde Deus está, o céu é a eternidade com Cristo, não. Porque se no céu tiver demônios e potestades e diabo, deixa de ser céu. Quais são essas regiões celestiais? Os estudiosos dizem claramente que é um espaço mesmo, por serem seres espirituais, diabo e demônios, né? Satanás e demônios, eles têm certamente o alcance, não é? De regiões acima aqui de nós, num âmbito celestial, e por serem seres espirituais, eles ocupam também, não é, essas regiões, como também chegam até a terra. Agora, para que poderem atuar, muitas vezes eles precisam ter as suas manifestações de possessão para que possam se incorporar em alguém, não é? E assim usarem o corpo, por exemplo, porque são seres espirituais. Mas aqui também estão na terra, como também estão nessas regiões celestiais. E no versículo 13 e último, o apóstolo Paulo então diz a importância de tomarmos a armadura de Deus, né, para que possamos resistir no dia mal. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse dia mal aí, um pouco mais adiante. E depois de termos vencido tudo, nós vamos permanecer inabaláveis. Então, isso é uma explicação que a gente chama, uma elucidação que nós fazemos do texto, mas eu quero, antes de trazer alguns pontos, de poder ministrar, passa aí. Pronto. O termo batalha espiritual, acompanha a leitura na tela, irmãos. O termo batalha espiritual aparece nas narrativas. Essa palavra você tem ouvido aí? As narrativas, não é? É impressionante que, nesses últimos tempos, como se tem utilizado ela. Nas narrativas, inclusive, o que nós chamávamos de narrativa bíblica, hoje mesmo já estou tentando, vou usar ou não usar, porque ela já tem um outro contexto, porque o entendimento da narrativa bíblica é outro. A narrativa de Gênesis, por exemplo, o próprio termo, os verbos, narrar, né, biblicamente, existe um narrador. Então, hoje, com o contexto político, partidário, tem tomado um outro entendimento. Mas o termo batalha espiritual aparece nas narrativas de muitas denominações de formação evangélica. É como eu falei no início. E erros e abusos e absurdos, não é, têm sido ensinados sobre batalha espiritual, como maldição hereditária, né, que é um tema que está dentro de guerra espiritual, mas um tema que já é visto com uma leitura já, eu diria, estereotipada, aumentada daquilo que na palavra mesmo tem em relação a causa e consequência. Porque, particularmente, irmãos, nós batistas e esse pastor, nós não fazemos coro com o entendimento de uma maldição hereditária. Agora, o que é que ocorre aqui? Não é o foco do estudo, mas está dentro do estudo também, né, sobre batalha espiritual. É que uma família onde existe alguém, né, que teve uma vida, muitas vezes, voltada para servir, né, ao diabo com seus rituais, a influência, aí sim,
a influência no seio dessa família, nos descendentes, ocorre. Olha, irmãos, é porque não é o foco hoje nosso aqui, e nós precisamos ter reservas em contar experiências. Mas experiências eu e alguns que estão aqui sentados têm muitas em relação a isso. Como muitas vezes o inimigo, ele se acha, porque foi feito um ritual de alguém que era avô. Lá fez avó, participou de algum ritual satânico, diabólico, tá certo? E o descendente, às vezes o neto, a neta, tem influência. Porque é como se fosse dado, e isso aí não há um exagero, uma permissão, um aval, para que ele se sinta dono, ele se sinta livre. Não esqueço jamais quando, há um bom tempo atrás, ouvi de alguém, não é, da entidade que estava incorporada à pessoa, dizendo, não, eu bebi do sangue dele, ele foi me dado quando era criança pela mãe. Então ele é meu. E eu pensando que estava falando com a pessoa. Então, fiquei até surpreso naquele momento. Deus está conversando cerca de 30 minutos com aquela pessoa que queria, né, fazer mal à sua esposa. E eu dizendo, mas por que você faz? Em nome de Jesus você não vai fazer? Quando eu vi isso. Aí eu digo, bem, agora não é para conversar, agora é para repreender. Né? Agora vamos expulsar. E eu não estava só, né? Estava com outra pessoa aqui da igreja e ali nós oramos. Graças a Deus o demônio saiu. Mas assim, para os irmãos entenderem que não é uma questão de maldição hereditária. O fato de alguém antepassado não ter servido a Deus, ter tido uma vida pregressa que não serviu ao Senhor, não quer dizer que aquele descendente vai levar pelo restante da vida, não é, o pecado, o mal daquela vida do seu antepassado. Não, não é assim. Tá certo? Mas assim, há um ensino de erro, de absurdo nessa temática. Cobertura espiritual, né, que é muito usado, e às vezes algumas pessoas já dizem, pastor, olha, eu preciso da sua cobertura espiritual. Eu entendo assim, da sua intercessão, né, do seu clamor, do seu cuidado pastoral, porque assim, eu não tenho condição de cobrir ninguém, no sentido de que Deus é quem faz isso, através do seu poder e da sua graça. Eu posso sim orar, e devemos orar pelo outro. Agora, não que eu tenha mais poder, olha que coisa, não que eu tenha tal estrutura espiritual, que eu venha fazer algo que é da alçada de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Então, a cobertura espiritual, a retaliação demoníaca, que a retaliação ocorre quando? Muitas vezes nós vamos fazer um trabalho evangelístico, uma ação evangelística, e nós naturalmente vamos nos preparar, principalmente se for dentro, não é, de um local que nós sabemos as implicações daquele local ali em termos espirituais. Então nós nos preparamos, vamos, e a temática que gira às vezes de preparação é dizer, olha irmãos, cuidado, porque depois disso nós temos consequências, porque o inimigo não fica feliz, não é? Mas eu não sei até que ponto nós podemos chamar de retaliação, tá certo? Porque a retaliação é, de fato, uma ação do diabo contrária e de tal forma que ele venha e mexa com as nossas vidas e a nossa estrutura como se fosse para colocar em ação, né, a sua ira e a sua fúria e nós estivéssemos assim à deriva, soltos, sem a graça de Deus nos cercando. Que existe uma influência dele? Existe, naturalmente. Ou não existe? Não é? Depois de uma grande bênção, não vem uma grande prova em nossas vidas? Vem. Ninguém se engana. Agora, não a tal ponto, não como é colocado, como alguns segmentos, em termos de que o diabo vem e com todos os seus ardis, porque nós acabamos de cantar aqui que maior é o que está em quem? Em nós. Então, mas se maior é o que está em nós, antes de tocar em nós, vai ter que passar pelo aval de Deus. Vai ter que passar pelo crivo de Deus. E doutrinas, então, semelhantes a essas. Nós precisamos ter cuidado, porque estão dentro do tema. Se você hoje abrir a internet, o que tem de coisa, e tem assim, dessa forma aqui. Não é?
e outras questões que eu não vou trazer para nos atermos o que é fundamental, tá certo, irmãos? Nesse tema. Então, devido à influência de determinados segmentos religiosos, nós percebemos crentes místicos hoje. Crentes místicos. Crentes supersticiosos. Só lembro do meu querido pastor Valdemar Querido, que batia firme na superstição. Quem é que lembra aqui, né? Mas era superstição de outras pessoas e não de crentes. Naquela época, quando ele pregava, não é? Superstições de pessoas que tinham medo de passar debaixo de uma escada, aquela coisa do jogador de entrar com o pé direito, né? E a gente vai vendo, né? Se vê um gato preto e, enfim, usar uma cor de roupa naquele dia. São superstições de gente lá que não tem o conhecimento da palavra. Agora, nos admira hoje crentes com superstições, né? Crentes supersticiosos e crentes místicos, irmãos. Não é? Com as questões hoje, eu não quero nem citar aqui para poupar os irmãos que a gente tem visto. A gente tem visto abertamente hoje, não é, o que se tem propagado e que se tem feito como se evangelho fosse. Algumas práticas que, aí se alguém disser, mas o Eliseu, olha como a gente é de argumento, né? Mas o Eliseu não colocou, não é? Muitas vezes o machado lá no rio e o machado flutuou, e não foi foram colocadas também algumas plantas, algumas ervas, e as águas ficaram boas lá na peregrinação do deserto. E aí nós vamos procurando alguns textos para podermos, quem sabe, corroborar com essa ideia. Mas o que eu estou dizendo de fato aos irmãos é que o Evangelho, a doutrina do Evangelho, ela não depende dessas coisas, irmãos. Entendeu? Ela está muito mais além. Ela não depende das questões que se tem sido propagado como se o Evangelho fosse. E nós precisamos, então, tratar esse assunto pelo crivo das Escrituras, que é o que nos interessa. Nessa primeira mensagem, nós vamos trazer, agora de forma um pouco mais objetiva, as ciladas do diabo em relação à igreja. Tá certo? Em relação à igreja. Na próxima quinta, nós vamos mergulhar um pouco mais sobre a questão desse tema, mas com outro viés, mas hoje trazendo especificamente em relação à igreja. Mas antes, também coloquei aí, não é, as questões que nós precisamos nos atentar em relação a não superestimarmos ou não subestimarmos. Não é? Pronto, está aí. Há duas atitudes perigosas em relação a essa batalha espiritual. A primeira, subestimar o inimigo, subestimar Satanás e as suas hostes e os seus demônios, né? Eu nem gostei do termo subestimar, porque estimar, nós de fato não devemos mesmo, né? Mas o que é que o termo quer dizer? Ignorar, né? Minimizar. Alguém chegar e dizer aqui, não, ele não tem poder nenhum. As suas estratégias nada valem. Não fazem nada, fazem muito, irmãos. Ele tem poder? Tem. Sua malignidade é grande, ele é do mal, ele é maligno. Então, cuidado para não subestimarmos, para não ignorarmos os ardis do diabo. Então, é um extremo, né? Alguém chegar e dizer, não, nada é. Né? Nada é. Ele tem poder. Não vacilemos. Vigiemos. E o segundo é superestimar o inimigo. Supervalorizar, maximizar o seu poder, falar mais do diabo, como eu coloquei aí, do que em Deus. Falar mais do diabo. O diabo fez isso, fez aquilo. E sim, aí Deus perde o centro, dá mais ênfase ao diabo do que em Cristo, que já triunfou, que já venceu o diabo. Então, são dois extremos que nós precisamos evitar. O ser humano é propenso a extremo. E o segmento religioso, ele não está isento. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. E o equilíbrio aí é dizer que ele tem o poder, sim, mas ele não tem todo o poder. Né? Ele age hoje, mas os planos dele,
eles não podem frustrar os propósitos de Cristo, de Deus. Ele hoje está em ação, mas ele já está condenado. Ele já está condenado. Não é? Então, são questões bíblicas que nós precisamos estar atentos. E aí nós vamos, então, às ciladas do diabo contra a igreja. Não é? Ciladas do diabo contra a igreja. A primeira, ele furta a palavra semeada no coração. Mateus 13, 19. Dá para lermos juntos? Dá. Vamos ler juntos aí? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem é que vem e que rouba? O maligno. Quem é o maligno aí? O maligno aí é a expressão de Satanás, do diabo. Esse maligno aí. Então ele furta a palavra semeada no coração. Tem gente que já ouviu 100 vezes, ou quem sabe mais, o evangelho de Cristo sendo pregado, mas não se converte. Quem é que está furtando essa palavra? Não temos dúvida alguma que é Satanás, que tem cegado o entendimento. Né? Cega o entendimento e ele furta a palavra. A gente semeia, e por isso que a gente não deve deixar de semear. Às vezes até parece uma questão assim, grudenta, não é? Alguém estava até me perguntando, pastor, eu devo parar de falar? Eu digo, olha, você já tem falado todo dia, né? Mas continue falando, não deixe de parar nunca, de falar nunca. Não é? Embora, às vezes, a gente tem que diminuir, falar de Cristo para Ele e falar dele mais para Cristo, né? Orar mais por Ele em algum momento. Mas ele furta, Satanás furta a palavra, é uma cilada que ele coloca na igreja. Segundo, ele tem gerência na mente dos crentes, irmãos. Tem. Olha o texto aí de Mateus 16, 22, 23, quero ler. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, olha, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá, ou seja, o Senhor não vai ser preso, não vai ser julgado, não vai ter a cruz, não, nada disso. De modo algum te acontecerá, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, qual é o entendimento nosso? Satanás, com seu ardil, já tinha colocado na mente de Pedro, e Pedro deu a brecha para que ali ele fosse boca do inimigo para tirar Jesus da cruz. Então, o inimigo ele tem ingerência na mente dos crentes. Não essa ingerência, entenda, em nome de Jesus, não de ler os nossos pensamentos. Ele não sabe. Graças a Deus. Aí só Deus mesmo, que é a onisciência. Né? Mas ele imagina o que nós estamos pensando. Imagina. Experiência milenar. Conhece a gente, não tira folga, não tira férias, não dorme. Imagina. Que até dormindo, às vezes, é difícil conciliar o sono, né? Algumas lutas que nós enfrentamos, que você pode chamar de pesadelos, né? Mas às vezes são ardis do diabo, como eu tenho e outras pessoas têm. A ponto de, às vezes, acordar a esposa repreendendo o demônio lá, segurando na cabeça dela, né? Porque a gente está ali no sonho e naquela noite foi uma tribulação. Uma luta espiritual, às vezes, mas ele tem gerência na nossa mente, ou seja, ele lança os dardos, ele lança a sua semente em nossas mentes. É aqui que é concebido e que é gerado a ação, né, das quedas, né, dos pecados cometidos. Há uma outra cilada que ele coloca, agora foi. Aproveita a brecha da ira e da mágoa, irmãos. Isso para a igreja, eu estou dizendo igreja local, mas igreja cada um, tá certo? Porque nós somos cada um aqui igreja. Né? A igreja local acontece, como eu preguei domingo passado, no sentido de igreja local, mas igreja cada um, eu sou igreja, você é igreja. E o texto de Efésios 4, 26 e 27 diz, irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então tem gente que está dormindo com a mágoa, dormindo irado, e ainda só dormindo, não é só uma noite. Já vão dias, já vão meses, quem sabe já vão anos. E quando a palavra de Deus vem e diz, olha, irai-vos, mas não pequeis, ele está dizendo, olha, eu sei que você não é feito de ferro, você não tem sangue de barata, me permitam essa expressão que a gente usa. Eu sei que você fica irado, não é? Mas resolva logo essa ira que você não vai dormir com ela, porque não vai ser coisa boa, não. Você ter esse lixo agasalhado no seu coração. Mesmo que o outro não ligue, não dê importância. Mas a questão é que o crente faça isso. Diga, ó, Senhor, eu estou dormindo aqui sem pendência alguma. já coloquei no meu coração, não levar isso aqui por mais tempo. Tá certo? Porque isso é uma cilada do diabo, meus irmãos. A mágoa, a ira, o rancor. Olha, isso tem uma implicação tão grande. E Deus há de nos falar nesses próximos dias sobre perdão, que não é fácil o tema, mas nós vamos trazer à igreja. A questão de perdão é muito séria, irmãos, é muito séria. Então, aproveita ele a brecha da ira e da mágoa em nossos corações. Outro, resiste ao avanço da obra missionária. Satanás tem esse poder de resistir. Ele não impede totalmente, porque ele não tem esse poder todo. Mas ele impede naquilo que está possível, a ele fazer. Olha aí o texto de 1 Tessalonicenses 2,18, quando o próprio apóstolo Paulo diz, olha, por isso quisemos ir até vós, pelo menos ir a Tessalônica, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha, Satanás nos barrou o caminho, colocou impedimentos no caminho, para que o apóstolo Paulo não chegasse as duas vezes lá em Tessalônica. Ele tem esse poder. E nós sabemos que, quando acontece isso, nós não vamos ficar entristecidos, ao contrário, porque sabemos que, de uma maneira ou de outra, uma brecha será aberta, uma porta será aberta, para que a palavra de Deus chegue até ali, aquele lugar. Não é? Então, mas ele tem esse poder de resistir ao avanço da obra missionária. É um poder limitado, mas que não impede a ação da obra missionária. E ainda mais, engana por falsos milagres. Isso a gente tem bem nítido nas Escrituras. 2 Tessalonicenses 2,9, o apóstolo Paulo escrevendo diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, aqui a figura do anticristo, sobre a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, o que é que a Escritura está nos dizendo? Que você vai ver milagres sendo feitos, e eu fico assim, olhando de cá, digo, meu Deus, esse povo que é tão fixo em milagre Deus faz, e tem feito, e nunca parou de fazer. Se alguém disser aí, os batistas não creem mais em milagres, que Deus faz, o milagre foi lá para a era apostólica, aí você pode repreender em nome de Jesus, que nós queremos sim. Cremos e continuamos crendo. O que nós não cremos é que o foco maior nosso é o milagre, mas é quem efetua, é Jesus. E aí eu fico pensando, alguns irmãos que estão tão sedentos de ver milagres, quando aparecer alguém revestido de iniquidade, no início com capa de humildade, uma oratória invejável, carismático, sendo aplaudido e com poder, fazendo milagres. É possível não, irmãos? Infelizmente, nós veremos alguns que não estarão firmes na fé, dizendo, esse aí, agora sim, e vão ser enganados, porque aqui a palavra de Deus já diz claramente que virá por sinais e prodígios. Só que se não sinais e prodígios, o quê? De mentira. De mentira. Aquilo que está sendo feito está sendo sobre a eficácia do poder de Satanás. E ele tem poder de fazer algumas coisas.
Então, o inimigo, ele engana, não é? A cilada dele é enganar por falsos milagres. E aí nós colocamos duas considerações finais, com o texto de Jeremias 17:9, para a aplicação nossa, irmãos, diante das ciladas que ele tem colocado na igreja, em minha vida e na vida da igreja enquanto segmento cristão, né? Faz-se necessário, irmãos, perceber que a batalha espiritual ocorre, acima de tudo, aqui em nosso coração, certo? Esse é o maior campo de batalha espiritual. É o maior campo, porque às vezes a gente quer ver o que é percebe ou só faz a leitura do que estamos vendo ali, né? As coisas que estão ao nosso redor, ocorre. O mundo jaz no maligno, sim. Mas as batalhas espirituais, principalmente, o campo delas é dentro do nosso coração, em nossa mente, não é? Nossos lábios, os ouvidos. A quem você tem dado ouvidos? O que é que você tem falado? O que lemos? O que é que você tem visto? As imagens. É impressionante hoje no mundo de informática, às vezes a gente está no site, não sei como é que aparece aquela moça de lado ali, não é? Algo que não tem nada a ver. Eu sei que hoje, é cookies que chama, eles vão percebendo, não é? Que a gente vai tendo um interesse, porque um tempo desse eu pesquisei, por exemplo, viagens de avião. E aí depois já aparecia, e a hospedagem. Então, é como se eles vão percebendo do que você está pesquisando e a rede social coloca. Mas há uma insinuação na imagem, muitas vezes. E o elemento humano é muito usado para isso. Não é? Então, o que é que você tem visto? O que é que tem sido concebido no coração? E lembremos nós do texto de Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aqui o profeta Jeremias está colocando o ser humano no lugar dele. E tem gente que quer se ostentar, não é? E aí eu creio plenamente na questão da depravação humana. É um dos pontos do calvinismo que eu faço jus, eu estou aí, né? Por quê? Porque o ser humano, na sua essência, ele com Deus, ele é liberto, ele é redimido, ele tem uma nova natureza em Cristo, não é? Louvado seja Deus, mas depois da queda, ele sem Cristo, ele tem um coração enganoso e corrupto. E mesmo com Cristo, nós precisamos continuar vigiando. E há uma pergunta que eu faço aqui a cada um, e faço a mim também. Você consegue identificar em sua vida, meu irmão, minha irmã, alguma área em que esteja perdendo a batalha contra a carne, contra o diabo? Você consegue identificar na sua vida alguma área e você diz: nessa área aqui eu estou perdendo. Eu tenho lutado, e uma luta que, quem sabe, já vem há um bom tempo, mas aqui eu tenho perdido. Eu não estou vencendo aqui. Aqui o inimigo tem cirandado em minha vida, burilado em minha vida, e eu tenho perdido. É impressionante como, às vezes, a gente protela algumas coisas, mas não há o que protelar aqui, meu irmão. Se existe alguma área que tem uma brecha, uma aberturona lá, não é nem uma brechinha, porque a brechinha já tem um estrago, mas às vezes a gente escancara mesmo. E sistematicamente ali você tem sido um derrotado nessa batalha. É hora de tapar a brecha. É hora de dizer: Senhor, coloca a tua mão aqui, né? Coloca a tua mão poderosa, reveste a minha vida, fortalece o meu coração, como o Senhor disse através do apóstolo Paulo em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós então teremos vitória, meus irmãos. Essa área que é vulnerável a você, jamais você vai ser um derrotado. Porque quem garante a vitória não sou eu e nem você, não é? Quem garante a vitória é o Cristo Jesus, que guerreia conosco as nossas batalhas.
É impressionante no Antigo Testamento, e é algo maravilhoso, é lindo, irmãos. Quando o Senhor dos Exércitos, ele diz ao povo de Israel, diz, olha, essa guerra é minha, viu? Vocês, eu vou estar no meio de vocês aí. Eu vou estar com vocês. Eu vou dar por diante e por trás. Essa guerra aí, vocês não terão que guerrear. Lembram desse texto? Vocês não vão ter que pelejar, essa é minha. E Deus tem nos dado as armas poderosas em Cristo Jesus, as ferramentas espirituais, para que possamos vencer essa batalha. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a igreja do Senhor nessa noite. É uma pausa aqui, porque a mensagem continua na próxima quinta, mas nós queremos orar aqui, tá certo, meus irmãos? Olha, irmãos, é uma luta que estamos. É uma guerra mesmo, é uma batalha espiritual, mas eu quero lhe dizer algo que você já sabe. Sabe o que é? É que nós estamos lutando, sim, mas nós já temos a vitória. Nós já somos vitoriosos, olha que coisa boa. Porque pode ser que alguém esteja lutando hoje uma batalha que não sabe se vai ser vitorioso ou não. Mas nós já temos o aval da vitória, o carimbo da vitória. Temos que continuar lutando, mas a vitória já é nossa, em Cristo Jesus. Olha que bênção. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos ter essa palavra de oração, não é? Agradecendo a Deus, porque a palavra, ela nos dá as condições para que possamos avaliar a nossa vida e assim termos vitória em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, nessa noite. Privilégio que tivemos de podermos aqui ministrar a Tua palavra. Obrigado porque, Senhor, através da palavra, nós temos nos fortalecido no Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por tudo que o Senhor é e faz em nossa vida. Ó Senhor, que os pontos de derrotas em nossas vidas sejam tratados agora, sejam cuidados. Que essas áreas elas sejam tratadas agora pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ter vitória em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Louvado, pois, seja o Teu nome. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.